questões de previdência para o INSS, direito constitucional, direito previdenciário. Tá, questões. Primeira questão. São beneficiários do regime geral. Na verdade, essas questões que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver uma coisa. São quantas questões? São 10 questões. E são questões sobre a Lei 8213. Primeira questão. São benefícios do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, cônjuge, companheiro, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Tá tudo certo. Certo. São também dependentes do segurado os pais, os irmãos não emancipados de qualquer condição, menor de 21 anos. Eu não lembro de ter o teco de 21 anos no irmão, mas deve estar certo. E, ou inválido, ou que tem deficiência intelectual ou mental, tem deficiência grave. Daí isso aqui tá errado. Tipo assim, o treco de segurados dependentes na 8213 tem uma separação entre os incisos básicos. E desses três incisos são separados. O primeiro fala desses caras que falou no começo, totalmente certo. E o segundo fala das condições para esses dos pais e famílias e irmãos também. A verdade é que pais segurando os pais. Se os pais têm uma dependência completamente econômica, eles podem ser considerados sim. O irmão também. E o irmão só o não emancipado aqui que está falando aqui. Emancipado que ele for dependente econômico, sabe? Tipo um irmãozinho. Daí, o inválido que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Essa coisa aqui eu não lembro de estar certo. Então, eu vou assumir que está certo isso aqui. Mas tá muita chance de estar errado, tá? E tá certo! Artigo 16 do 8213 são benefícios do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, o cônjuge companheiro, companheira, não e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, né? O primeiro treca os que tem o maior hierarquia. Daí, no segundo inciso, agora o segundo inciso. Os pais são os pais. Não tem mais nada além disso, segurado dos pais. E o terceiro, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Tá certinho. Próxima questão. 2. Prestação de CBUs. A prestação de benefícios e serviços de previdência social será garantida ao dependente no caso de benefício de pensão por morte desde a data do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos ou em 90 dias após o óbito para os demais dependentes. E isso aqui tá certo. Eu me lembro de ter estudado isso aqui um pouquinho. Foi um pouco confuso. A pensão por morte, mas eu acho que isso aqui mudou um pouquinho. Basicamente, as crianças, os adolescentes e filhos, as crianças dos beneficiários, eles têm direito a mais tempo para pedir a pensão por morte, entende? Mas o que que tem essa coisa de tempo? A verdade é que o INSS ele é obrigado a pagar os pagamentos que não tinham sido pagos, entende? Ou seja, se o 180 dias é igual a 6 meses, entende? Então, se o filho não tivesse, tipo, imagina que a morte nem conhecia. Ou, vai, essa é mais louca, né? Ou só teve um monte de problema no processo. Daí, tá. E finalmente, 180 dias, depois, antes de terminar 180 dias, ele conseguiu
o direito a ganhar o benefício, pagar, você pagar o benefício de pensão por morte. Daí o que acontece? Ele vai, o INSS é obrigado ele a pagar esses 180 dias, esses 6 meses que tinha do pensão. Imagina que uma pensão de R$ 1.000. Daí ele ia ganhar R$ 6.000, entendeu? Porque tinha que pagar todas as pensões. Mesma coisa para os outros caras aqui. Os de 90 dias para os óbitos demais dependentes. E isso está certo, parece. Artigo 74. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito quando requerido em 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos ou em 90 dias 90 dias após para os mais dependentes. Se você não entendeu o que eu estava falando, é basicamente a primeira frase aqui, ó. A pensão por morte será devida. Essa palavra aqui, devida. Essa que eu quero dizer. Desse pagamento que eu estou falando, essa coisa de ser devida. Ou seja, o INSS tem uma, ele deve para você, ele tem que pagar você esses valores aqui. Valores de 180 dias ou 90 dias. Se você não tiver pedido nesses tecos, nessa época aqui, eles vão pagar só o começo do pagamento, só é de você pedir, entendeu? Ou seja, você praticamente perdeu R$ 6.000, 10 do anterior, né? Próxima questão. É de uma situação hipotética, né? Cristina foi casada em regime de comunhão. Eu não sei o que significa regime de comunhão, obviamente. Comunhão total de bens com Ivanildo. Eu acho que significa que os bens são conjuntos. O casamento durou 35 anos, não havendo dependentes ou outros herdeiros. Não tinha filhos ou um outro dependente. Tá. Ivanildo contribuiu ininterruptamente com a Previdência Social até completar os requisitos legais para sua aposentadoria. O que ocorreu pouco após a realização do divórcio com Cristina. Quando. Daí agora, essa é a situação hipotética, né? Obviamente, aqui tá falando de casamento, tá falando de pensão por morte. Quer dizer, tô falando de pensão por morte, né? Isso aqui provavelmente vai falar da pensão por morte, que é o anterior também tá falando. Mas ainda não falou, né? Casamento e Cristina. E divórcio. E tempo de que a pessoa estava casada. A coisa do treco de estar casada é basicamente. E o divórcio é que depende de, 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 Troca, qual é a palavra? Depende de receber uma tipo de pensão alimentícia, entende? Daí a pessoa vai ganhar a pessoa que recebia a pensão alimentícia é considerada para a pensão por morte. Mas vamos ver qual que é a pergunta. Quando do divórcio do casal, as partes anunciaram reciprocamente o direito aos alimentos. Ou seja, a Cristina não tem a pensão alimentícia, que seria uma prerrogativa para ela ganhar. Ó, aí a Cristina também tem o direito de recusar essa pensão por morte. Bom, sabe por que sabe, se você está achando que seria estranho ela recusar a pensão por morte, é porque ela pode ter direito a ganhar uma outra contribuição que não pode ser cumulativa, acumulada com a pensão por morte, daí ela prefere aqui ganhar mais, entende? É uma hipótese. Voltando, tá aí, após 5 anos de divórcio, o Ivanildo sofreu um acidente vascular cerebral e veio a falecer sem deixar testamento ou declaração da última vontade. Daí, neste caso, Cristina não possui direito a algum benefício previdenciário pelo falecimento do seu ex-marido, ou seja, não tem direito à pensão por morte. Isso está certo, tá certo. Se a pessoa lá, Cristina, fosse de forma surpreendente, comprovasse uma dependência econômica, ela poderia voltar a ser uma dependente previdenciária, mas não foi o caso aqui. Pelo menos não está escrito isso na hipótese. Isso pode-se dizer por causa de uma súmula do STJ.
A mulher que renunciou aos alimentos, que foi o caso que descreveu aqui, na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, desde que comprovada a necessidade econômica superveniente. Bom, tudo depende de um suporte financeiro, né? Próxima questão. O STF reconhece a união homoafetiva como uma entidade familiar e, consequentemente, o seguro ao companheiro da pessoa assegurada a qualidade dependente para fins previdenciários. Assegura ao companheiro da pessoa segurada a qualidade dependente para fins previdenciários. Obviamente, isso aqui estava de novo falando da pensão por morte. Sabe por que, que tem que escrever isso aqui? Porque brasileiro é assim mesmo. Se não está escrito na lei, ele não querem fazer nada para ajudar as pessoas, né? Mentira, não é só brasileiro, é todo mundo. Todo o universo inteiro é assim. Pelo menos nesses tempos da maldade. Bom, basicamente, antes não era reconhecido o direito, não tinha um reconhecimento direito da união homoafetiva. Daí o que ia acontecer, por causa que não era reconhecido o direito, mas no caso aqui do enunciado está falando do STF, né, ou seja, é reconhecido, é verdade. Daí o que, que ia acontecer? Ia dar um monte de problema para o independente de homoafetivo pedir os seus direitos de casal, entendeu? Ele não ia ter ele ia ter um monte de problema, ou iam criar um monte de problema para ele poder ganhar a pensão por morte. Mas do que eu estou falando mesmo? Bom, eu só comentei isso aqui porque é importante. Mas isso aqui está certo. Está falando aqui simplesmente que a STF reconhece a reunião efetiva como uma entidade familiar. E é normal e é legal. Completamente legal, né? É meio estranho eu falar que não é legal. E daí, já que é legal e todos os trecos, ela também tem esses efeitos previdenciários e o carinha tem todo o direito de ganhar a pensão por morte. Perfeito. Essa coisa aqui foi. Parece que foi por causa de um. Foi escrita, reconhecida pelo STF, por causa de um caso, de um julgamento histórico. Sacou? Tá escrito aqui. O STF, em entendimento que a União. Entendia que a União. Aqui a União homoafetiva deve ser reconhecida como um instituto jurídico, adotando a interpretação conforme a Constituição, como uma união estável, sabe? Excluir para e não se deve excluir qualquer tipo de significado dessa união aí que impeça o seu reconhecimento dessa sua união. Ou seja, as pessoas que são mó racistas e vão lá e criam impedimentos para essas pessoas, entendeu? Pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como família. Existindo farta prova documental da convivência estável e duradoura e pública entre essas pessoas do mesmo sexo, o direito do companheiro homoafetivo ao benefício não pode deixar de ser reconhecido. Não podem inventar coisa para não dar para essa pessoa o benefício, né? Independentemente da comprovação da dependência econômica entre companheiros que, tal como ocorre entre cônjuges, é presumida. Entendeu? Sabe, sabe por que falou essa coisa do final aqui? É porque basicamente essa coisa aqui de código de compra é presumida, sabe? Mas eles poderiam usar, os caras do mal, iam lá, poderiam usar essa desculpa aqui, tipo, olha, os dois, eles tinham uma união estável afetiva, só que esse cara aqui, que não morreu, ele é rico, meu. Ele é bem na vida, apesar de todas as dificuldades da vida dele, ele é bem na vida, ganha bem, então ele não era dependente do outro, então ele não pode ganhar o benefício, entendeu? Eles vão criar esses tipos de desculpas para não dar o benefício para ele, entendeu? É a maldade das pessoas. Próxima questão agora. Aragonês com 16 anos de idade, não emancipado. Olha, jovenzinho. Vive às expensas de seu irmão mais velho. Ih, triste. Rodrigo, que é segurado de Previdência Social. Nessa situação, Aragonês é considerado um beneficiário do regime geral de Previdência Social na condição de independente. Rodrigo, certinho. Mas tem que provar que ele virou dependente, tá? Ah, daí fala aqui, são beneficiários, e o terceiro é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave.
Ele é um dependente. Eu significa que não emancipado é a pessoa que é menor e que não tenha uma contribuição social ainda. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença. Próxima questão, esqueci de falar. Ah, será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença de trânsito julgado como autor, coator ou participe de um homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra uma pessoa do segurado. Ressalvados absolutamente capazes e os inimputáveis. E isso é uma coisa que eu tinha esquecido completamente, mas tá certo. Sabe, é aquela coisa de uma pessoa fraude da mulher tentar matar o homem tentar matar a mulher para ganhar a pensão por morte. Daí ele vai lá e participa a pensão por morte. E daí ele vai lá e participa ou ajuda a morte dela. Sabe? Uma situação fantasiosa, por exemplo, as lá estão brigando toda hora lá por uns, sei lá, uns 6 meses. Não estão mais se aguentando. Finalmente vão se separar. E daí estão se odiando tanto que obviamente o cara vai falar e olha, nem a pau que eu vou te dar nada das minhas coisas, meu, né? E daí essa pessoa que tinha um tipo de dependência mais do que financeira, mais mental, com essa pessoa, né? Ela foi lá e tal, e começou a ter um breakdown mental. E daí ela resolveu: eu não tenho escolha, eu tenho que matar o meu marido ou a minha mulher para eu ganhar o benefício. Senão, eu tô ferrado, a minha vida tá fodida. Entendeu? Eu nunca vou trabalhar na vida. E daí ele vai lá e pic, pop, pop. Aconteceu o acidente do mal. E isso aqui tá escrito na lei, sim. A pessoa aqui, ela vai ser excluída de qualquer tipo de dependente, como dependente e nessa pessoa que virou criminal aí, matou as pessoas. Entendeu? Tá certo. A base disso é o artigo 16. O artigo 16 é o teco dos dependentes, né? Parece que está escrito no parágrafo 17, que foi incluído pela Lei 13.847, 46 da 2019. Está escrito assim: será excluído definitivamente da condição de dependente que tiver sido condenado criminalmente por sentença de estado julgado como autor, coautor ou participe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados absolutamente capazes e inimputáveis. Certão basicato. Basicamente a mesma coisa que do enunciado, né? Questão. Próxima questão. As ascendentes até o terceiro grau, ou seja, parentesco. Tá falando isso aqui de parentesco, tá? Terceiro grau, ascendentes. Ascendente significa pai, avô e bisavô, entendeu? Até o bisavô. Desde que comprovada uma dependência econômica, são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependente segurado. Tá certo. Pode até achar estranho, mas tá certo. E tá errado. Que interessante. Então, os dependentes. Aqui, eu tava pensando, quando eu li isso aqui, eu pensei numa pessoa extremamente deficiente, entende? Tipo, uma pessoa que já tá lá nos 95 anos, cara. Foi isso que eu pensei, por isso que eu achei, coloquei certo. Só, ou seja, isso aqui eu respondi só por causa da força do meu coração, da vontade. O carinha tava DP, o carinha, o velhinho, o bisavô dele de, sei lá, 90, 85 anos. Não, tava lá dependendo financeiramente lá do carinha, e daí ele tinha que falar. Daí ele é considerado como dependente, mas parece que não. Aqui parece que nessa aqui você só deveria considerar o ascendentes de primeiro grau, que são os pais, que está lá na hipótese do artigo 16 de dependentes. O primeiro são os cônjuges de filhos, depois os pais, depois pessoas aos outras pessoas que são dependentes econômicos dele, tipo irmãos ou irmãos não emancipados, pais deficientes, droga, não lembro mais. Terceiro. Próxima questão. Carlos segurado do RGPS faleceu, deixando como único seu dependente seu filho. Tá, tinha 17 anos, na data do óbito de seu pai e não era emancipado, né? Aos 20 anos, Gustavo sofreu um acidente que o deixou inválido. Olha, daí, primeiro ponto do enunciado. Desse cara aqui, esse garintinho gastou esse adolescente de 17 anos, ele ia ter direito ao auxílio, à pensão por morte do pai dele,
até ele completar 21 anos enquanto ele não tiver emancipado, enquanto ele não se emancipar, entendeu? Daí ele tá recebendo por isso, ele recebeu o pensão por morte por 3 anos aqui na vida dele, na segunda hipótese. Ele aos 20 anos, Gustavo sofreu um acidente que o deixou inválido. Inválido. E isso é importante, porque dependentes deficientes têm um tratamento mais equitativo. As pessoas que ficam inválidas ganham a dependência para sempre. Ganham a pensão para sempre, entende? Esse Gustavo é mó triste a vida dele. Daí aos 20 anos, Gustavo sofreu um acidente que deixou inválido. Daí fala aqui, tendo em vista essas informações, é correto afirmar que Gustavo fará jus à pensão por morte enquanto durar sua invalidez. Certo. Se ela durar para sempre, o pagamento é para sempre. E vem a resposta, certo. E o gabarito, isso aqui é com base no treco do dependente de novo. São o código companheiro e companheiro e filhos não emancipados de qualquer condição a menor de 21 anos ou inválido. Aqui é o que falou. Que tenha deficiência intelectual mental de deficiência grave. E ainda pode complementar essa questão com o regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048. A perda da qualidade dependente ocorre. Essa coisa de perda, ou seja, tem que ter isso aqui de hipótese de complementar, porque naquela questão lá, se o Gustavo tivesse virado 21 anos ou tivesse sido emancipado, ele teria perdido a qualidade dependente. E quando ele voltasse, se depois desses 21 anos ele tivesse voltado, perdido, ficado inválido, eu acho que ele não poderia ganhar a pensão por morte, voltar a recuperar a pensão por morte, entendeu? Voltando, deixa eu ver aqui o que está escrito na 3.048. A perda de qualidade dependente ocorre ao completar 21 anos da idade para o filho, completo, imediatamente quando completar, entendeu? Para filho, irmão, enteado ou menor tutelado, ou nas seguintes hipóteses ocorridas anteriormente a essa idade. Casamento. Casou. Na verdade, emancipado significa casamento? Será que emancipado significa casamento? Eu estou confuso com o que significa emancipado. Ela aparece bastante nas coisas, né? Bom, casou, perdeu a qualidade de dependente. E, ou seja, a pessoa vira dependente da outra. Nesse caso aqui, ela poderia virar o provedor da comida da casada, né? O início do exercício de emprego de público efetivo. Ganhar um emprego público efetivo é considerado a pessoa como não dependente mais. Constituição de estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que função deles o menor, como 16 anos completos, tenha economia própria. Ou seja, ganhou um emprego, não é mais dependente. Concessão de emancipação pelos pais ou por um deles na falta de outro, por meio de instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença judicial ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. Legal. Parágrafo 1 desse 17. O filho e o irmão enteado e o menor tutelado, desde comprovada a dependência econômica dos três últimos, ser inválidos se tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, eles não perderão a qualidade de dependentes, desde que a invalidez ou deficiência intelectual, mental grave, aqui ó, parece que eu estava certo. Se ela só se ela tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3. O inciso 3 é aquele lá de antes dela ter completado 21 anos. Ou seja, se o Gustavo tivesse sido mais azarado ainda e só tivesse tido o acidente que tornou inválido depois de ele ter tido completado 21 anos, que é quando ele perde imediatamente a qualidade de dependente, ele não ia ter direito aqui, que nem no parágrafo 1, não ia ter direito à pensão, né? Se ele tivesse casado antes de ficar inválido, se ele tivesse ganhado um emprego público, se ele tivesse constituído começado a trabalhar no estabelecimento civil, tudo isso aqui que tornaria ele perderia a qualidade de dependente, conta ainda. Se ele não tiver completado os 21 anos aqui, entendeu? Engraçado, né? Mentira. Esses tracks aqui, então, eu achei que eu ia falar, eu acabei de falar que não, por causa que eu achei que seria esses casamento, início de exercício, que tiram, perdem, fazem perder a dependência, por causa que eu achei que eles eram uma outra numeração, mas ele é, tudo isso aqui tá ainda no enunciado 3, tipo, tá 3 A, B, C, D. Bom,
Basicamente, qualquer coisa que faça a pessoa perder a dependência, você perder a qualidade dependente para ganhar pensão, ele perde o direito de ganhar a pensão por morte se ele tiver qualquer tipo de acidente de validez. Entendeu? Próxima questão, penúltima questão. Os genitores, seja os pais, do segurado do GRP, de segurado do GRPS. De novo, os pais. Tá usando uma palavra para te confundir. Tipo, se a pessoa não sabe o que é genitores, vai ficar extremamente confundida, né? Pais, e a gente já viu a questão anterior, primeiro grau também. Tá. Do RGPS serão seus dependentes, independentemente de comprovação de dependência econômica. Isso está errado, essa coisa aqui de independentemente. Só os únicos que não necessitam de comprovação de dependência econômica são filhos e o cônjuge. Os outros são necessário um tipo de comprovação de dependência econômica. Os pais são necessário. Os pais é necessário. Por isso está errado. Daí tá aqui, ó. Essa coisa aqui é engraçado que o artigo 16 do 8213 ele fala só dos beneficiários, mas não tem um tipo de explicação mais específica delas. Elas só estão nos parágrafos. E do 16 está no parágrafo 4 essa explicação. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida, entende? Filhos e cônjuge e companheiro. Mas as demais devem ser comprovada. Filhos, irmãos não emancipados que essa pessoa está cuidando e outras pessoas dependentes. Todas essas outras pessoas têm que comprovar um tipo de dependência. Próxima questão. E última questão. O enteado segurado RGPS é considerado seu dependente. Enteado. Sabe o que é enteado? É a pessoa que é o filho da pessoa que você casou. Entendeu? Ou seja, ele é o seu filho por. Ele é o seu filho ou filha por legalidade, entende? Por que, que é a legalidade que eu tô falando? É por causa que quando a pessoa se casa, elas são consideradas como uma pessoa só. Então é uma coisa tipo, os pais dela são considerados seus pais legalmente. E os seus pais são considerados pais dela ou dele legalmente, entendeu? Esse tipo de coisa é meio confuso. Mas então, o enteado é considerado seu filho. O segregador RGPC é considerado seu dependente e concorre em igualdade de condições com os filhos biológicos. E isso está certo. Pode até achar uma coisa estranha, sabe? Pra ter aquelas coisas de guerra de guerra de dependentes e coisas, mas não tem isso não. Tem igualdade de condições. Sendo sua dependência econômica presumida. É presumida sim, tá? E parece que eu estou errado. Parece que o enteado não é considerado o presumido. Não é presumido isso aqui, hã? Agora que eu tô pensando, será que eu tô errando o que eu tava imaginando que era o enteado? Volta aqui. Mestre Google, me diga o que é um enteado? Enteado. Enteado é o filho da união anterior de um dos cônjuges em relação ao padrasto ou à madrasta. Certo. Ué, eu tava certo. Mas parece que no parágrafo 2 ele fala que o enteado tem que ser. A pessoa tem que provar, falar que ela é dependente sua. Ela tem que declarar isso. A pessoa que morreu. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Né, que tem aquelas coisas que eu falei, a guerra de sobre o sobre a herança, né? Nisso aqui. Interessante. Bom, eu errei, que triste, né? A vida. Mas faz sentido também as emoções. Tchauzinho. Bom, essas foram as questões aí de dependentes e pensão por morte. Mas é mais de tudo de pensão por morte, né? Quem pode ganhar ele?